E aí, gurias e guris, hoje a gente vai fazer uma atividade um pouco diferente do que a gente vem vindo fazendo nessa quarentena. E aí, ao invés de eu enviar para vocês um material por texto, eu resolvi gravar um vídeo. Qual é o tema desse vídeo? É a Revolução Industrial. É um processo histórico que vocês já têm uma certa leitura, já pensaram um pouco sobre ele, mas a minha ideia aqui é principalmente fazer um resumo, tentar destacar algumas características mais importantes, uns aspectos mais importantes desse processo, para tentar ajudar na compreensão de vocês. Então, o que foi a Revolução Industrial? Falando de forma bem resumida, a Revolução Industrial foi o processo de transformação na produção de mercadorias. Se antes eram produzidas através de manufaturas, num trabalho muito mais artesanal, agora passam a ser produzidas através de máquinas nas fábricas. Esse processo começa na Inglaterra e acontece mais ou menos entre 1760 e 1840, embora essa datação não seja rígida, né? Mas é mais ou menos por esse período. O que tornou possível a Revolução Industrial? Para começo de conversa, inovações tecnológicas. E aí as duas principais foi o tear mecânico e a máquina a vapor, que vão impulsionar então esse processo. Eu falei que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. E aí uma primeira pergunta que a gente poderia fazer é: por que na Inglaterra, né? Tem algumas razões. Em primeiro lugar, na Inglaterra havia um certo acúmulo de capitais para permitir a construção dessas fábricas. Em segundo lugar, a Inglaterra, já desde a Revolução Gloriosa, tinha um conjunto de leis que eram favoráveis aos interesses da burguesia, que é esse grupo social que vai despontar, né, como a principal classe social nesse período. Além do mais, a Inglaterra tinha uma superioridade naval, que era muito importante para o comércio das mercadorias produzidas em larga escala durante a Revolução Industrial para fora da Inglaterra, né, para outros países também, outras regiões do mundo. Um processo que vai ser muito chave aqui para a gente conseguir entender vai ser o processo dos cercamentos. Então, terras comunais, terras de uso comum, que eram muito importantes para a sobrevivência dos camponeses ingleses, vão ser cercadas, o acesso a elas vai ser proibido para essa população, que não vai ter escolha a não ser, com o passar dos anos, a vender suas terras e se mudar para os grandes centros urbanos em busca de trabalho, uma mão de obra que vai ser usada nas fábricas durante a Revolução Industrial. Então, esses trabalhadores camponeses vão perder suas terras e vão ter que se vender ao trabalho nas fábricas. Por último, a gente poderia destacar o fato de que a Inglaterra tem alguns privilégios geográficos em relação a recursos naturais, principalmente ferro e carvão, que são dois minérios muito importantes para a Revolução Industrial. Quais foram, então, as mudanças na produção que foram geradas nesse processo? A primeira delas, a própria máquina a vapor, né? O uso da máquina a vapor ao invés do trabalho artesanal de antes. Em segundo lugar, o uso em larga escala do ferro e do carvão na cadeia produtiva. O uso de novos produtos químicos e, principalmente, talvez seja a principal consequência da Revolução Industrial, um crescimento enorme da produção de mercadorias. Então, se antes um trabalhador sozinho, artesanalmente, conseguia produzir poucos sapatos, agora numa fábrica, um certo número de operários vai produzir um número muitas vezes maior, que eles não conseguiriam produzir cada um individualmente. A Revolução Industrial, ela também vai trazer mudanças, não só na produção, mas essas mudanças na produção elas vão se espalhar para outros aspectos da sociedade, outras dimensões da sociedade. Uma das principais mudanças é o fato de que agora, na Inglaterra, duas classes sociais vão se colocar como as classes, vamos dizer assim, mais importantes, tá? Nessa sociedade, que vão adquirir uma importância muito grande nas relações sociais naquele contexto e que vão ter um impacto político muito grande também. A primeira dessas classes é a burguesia, e aí quando a gente está se referindo à burguesia, a gente está falando dos proprietários de fábricas, banqueiros, as pessoas que detêm os meios de produção,
e do outro lado o proletariado, que são os trabalhadores que não têm nada a não ser a sua própria força de trabalho para vender nas fábricas em troca de um salário para sobreviver. Então são esses dois polos na sociedade inglesa nesse contexto que vão ser os mais determinantes para a gente entender o conjunto das relações sociais da Revolução Industrial. Além disso, outra mudança muito importante foi a urbanização. Então, tu vai ter um crescimento das cidades, que vão ser cada vez mais densamente povoadas e de uma forma desordenada até. Junto com isso, a gente vai ter uma explosão na Inglaterra dos contrastes sociais. Então, vai ser muito visível a situação de degradação que a população mais pobre vai começar a viver nesse período. Tem um livro do Engels chamado A Situação da Classe Operária Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, acho que é o título, que ele descreve bem essas condições, mostra como os trabalhadores ingleses viviam em péssimas moradias, tinham péssimas condições de vida e estavam submetidos a péssimas condições de trabalho. E essa seria a última mudança na sociedade que eu queria destacar. A Revolução Industrial trouxe uma nova lógica de trabalho. Se antes o artesão trabalhava mais ou menos no seu próprio horário, era responsável pelo seu próprio trabalho, agora vai surgir a disciplina da fábrica. O trabalhador vai ter um horário para cumprir. Essas jornadas de trabalho são muito longas, em torno de 12 horas, em alguns casos maiores. Os trabalhos nas fábricas são feitos em péssimas condições de segurança, péssimas condições sanitárias. É um trabalho muito árduo, é um trabalho muito difícil, muitas vezes perigoso. Se usa mão de obra infantil, inclusive, crianças pequenas trabalhando em minas de carvão para poder passar por túneis estreitos. E um trabalho árduo, um trabalho perigoso, um trabalho mal pago, um trabalho de longuíssima duração e desprotegido de qualquer legislação trabalhista. Esse proletariado inglês, ele não vai ter acesso a direitos trabalhistas, como a férias, final de semana remunerado para poder descansar, seguro caso sofra um acidente de trabalho, nada disso. Essa condição muito difícil que o proletariado vai enfrentar, ela vai ter um impacto muito pesado nessa classe, mas é importante a gente lembrar que o proletariado não vai aceitar passivamente essas condições. Ao mesmo tempo em que surgem essas novas contradições na sociedade, vão começar a surgir movimentos de contestação. Esses movimentos a gente poderia destacar três principais. Em primeiro lugar, o surgimento de jornais e panfletos operários denunciando as condições de vida muito difíceis que esse proletariado tinha. Em segundo lugar, greves e motins. Então os trabalhadores vão se revoltar contra as fábricas. A gente vai ter um movimento que é um movimento ludista, em que eles vão de fato quebrar as máquinas como forma de revolta pela carestia que estava surgindo nessas novas relações de trabalho, pela opressão que eles viviam, e greves como forma de atacar a burguesia aonde mais dói nela, que é no bolso. Então esses trabalhadores param de trabalhar, param de produzir, a burguesia não teria condições de acumular em cima desse trabalho. A terceira forma de resistência que vai surgir vão ser as formações das trade unions, que são os atuais sindicatos. Então, organizações sindicais para defender o direito desses trabalhadores contra a exploração que eles estavam vivendo durante a Revolução Industrial. Isso vai começar a dar resultados, principalmente já no final desse período, a partir da década de 1830, mas é importante a gente lembrar que, obviamente, a sociedade inglesa vai reprimir duramente esses movimentos de reivindicação para tentar manter o proletariado submisso a essas relações duras de trabalho e impedir que eles tentassem lutar por melhores condições. Por hoje era isso, eu espero que o vídeo tenha sido interessante para vocês, espero que estejam em casa, estejam se cuidando. Essa pandemia, aliás, né, que a gente está vivendo, ela é muito séria e exige que a gente tome bastante cuidado, ainda mais nesses dias agora que a gente está passando, em que ela parece estar ficando pior. Certo, gente? Se tiverem alguma dúvida, me chamem no privado ou postem nos comentários, que eu respondo. E vamos trocar uma ideia e até a próxima atividade. Tchau, gente.